vocês estão? Todas bem? Meninas, aqui tá um calor. Vocês não estão entendendo. Tá calor demais. Aí tá calor? Amém, Raquel. Amém, né? Hoje eu vou dar um pouquinho no cabelo, porque não tá dando não. Meninas do céu. Hoje tá quente aqui. Tá chovendo aí, Raquel? Ai, meu Deus. Manda essa chuvinha pra cá. Ora pro Papai do Céu mandar essa chuvinha pra nós. Que aqui hoje tá um clima seco. Garganta tá doendo. Cabeça tá dói de tanto calor. Não tá entendendo. Nariz até sangra de tanto calor. Meninas do céu. Hoje aqui tá fácil. Não. Mas glória a Deus, a Bíblia fala que em todo tempo temos que glorificar o Senhor, né? Então glória a Deus por isso. Amém. Amém. Antes da gente ler, eu quero convidar você aqui para orar comigo. Você quer orar um pouquinho comigo aqui? Você aceita orar um pouquinho comigo? Quero te chamar aqui para mim orar com você um pouquinho. Vamos falar com o Papai do Céu aqui, né? Um pouquinho. Nosso Pai, nosso amado Pai. Aqui está 28, Raquel? Tá não. Aqui deve estar uns 35. Aqui não tá 28 graus, não. Tenho certeza, não é possível. Aqui deve estar uns 36, 35 por aí. Mas que a sensação térmica tá bem. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Quero orar com vocês primeiro. Antes da gente começar, quero orar com você. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Mais uma noite, Senhor, na Tua presença. Mais uma noite, Senhor, falando, Deus, a respeito da Tua palavra, do Teu reino. Fazendo o ide, Senhor, que o Senhor nos mandou fazer, Pai. Senhor, muito obrigada. Senhor, que eu diminua, Pai, e o Senhor apareça aqui nessa live, Pai. Deus, que não venha ser eu, mas venha ser o Teu Espírito, Pai, falando através da minha vida. Abençoe a vida dessas pessoas que já estão aqui, Senhor. Aquelas que vão assistir depois, que vão entrar depois. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que aqui o que acontece, meninas, é que como o tempo tá seco, a sensação térmica fica parecendo que tá mais, né? Nova linha glicólica. Acho que é por isso. Tá muito calor. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Depois a gente conversa mais. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês, se vocês estiverem com a Bíblia próxima. Abrem aí em Mateus 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo de número 6, tá? Mateus 6:6. Vamos falar um pouquinho aqui que Deus colocou no meu coração para estar falando com vocês aqui essa noite. E bebam água, meninas. Bebam água. Bebam água aí, que a água faz bem. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo de número 6 também. Diz o seguinte: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. Então, seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Aqui está falando sobre oração, né? Sobre fechar a porta do quarto, entrar para dentro do quarto e orar. Por muito tempo, eu pensava que a única forma correta de orar era assim: entrando no quarto, fechando a porta, né? E orando. Mas até um dia eu entendi que
Quando ele fala aqui, ó, vá para o seu quarto e feche a porta, quer dizer intimidade. Deus não está querendo só que você entre para o seu quarto e ore lá. Não. A oração, ela é diária. A oração é num lavar de louças. A oração, você está no trânsito, você está em oração. Você está fazendo comida, você está orando. Toda hora temos que estar em espírito de oração, né? E quarto quer dizer intimidade. Deus convida aqui nesse versículo aqui para termos intimidade. Jesus está nos ensinando aqui intimidade. Dentro do seu quarto, você não convida qualquer pessoa para ir no seu quarto. Quando vem uma visita no seu quarto, você chama ela para ver seu quarto? Não. Quarto é intimidade. Fechar a porta no secreto, onde ninguém te vê. Precisamos ter intimidade com Deus. Gente, todo ministério, ele começa no secreto. Todo ministério começa no secreto. O ministério não começa em público. O ministério começa no secreto. Começa na intimidade com Deus. Começa na intimidade com o Pai. Toda árvore, antes de dar fruto, ela primeiro precisa passar por um processo. Ninguém planta já uma semente, já no outro dia que ela dá fruto. Não é assim. Não é assim que funciona. Primeiro, alguém tem que plantar a semente. O plantar a semente aqui que eu quero dizer para vocês, o plantar a semente é a palavra de Deus. O plantar a semente é a palavra de Deus. Segundo, ela tem que ser regada. Para aquela semente germinar, para aquela semente crescer e se tornar uma planta, ela precisa de água. Vamos estar falando sobre água no nosso livro de hoje, nosso capítulo de hoje. Então, para a semente germinar, ela precisa de água. A água que eu quero trazer para vocês aqui significa a oração, entrega, busca no secreto. Ela tem que ser regada. E o 3, só depois de algum tempo, depois quando a árvore está pronta, que ela começa a produzir seus primeiros frutos. Mas primeiro ela teve que passar pelo processo. Teve que passar por um processo. Intimidade, relacionamento com Deus não é adquirido, gente, em 2 horas só de culto. Ah, eu vou para a igreja, eu tenho um relacionamento com Deus. Não. Relacionamento com Deus é intimidade. Intimidade e relacionamento é adquirido dentro de casa, de porta trancada, quando ninguém nos vê. Quando ninguém nos vê. Intimidade, você pode se dizer que uma pessoa é sua amiga quando você tem intimidade com ela. Quando você conversa, você gasta tempo com essa pessoa e nisso você vai criando um relacionamento com ela. Estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? O nosso Deus nos criou porque Ele queria um relacionamento. Ele queria que nós nos relacionássemos com Ele. Em Gênesis 1, eu acho que é Gênesis 1 mesmo, não sei, 1 ou 2, é Gênesis, eu sei que é em Gênesis. Fala que quando Deus criou Adão, Ele conversava com ele todas as tardes. Todas as tardes o Senhor ia até o jardim para conversar com Adão. Todos os dias. Deus ia conversar com Adão. Então Deus do início, Deus quer intimidade conosco. Deus do início, Deus quer um relacionamento com o ser humano.
Muitas pessoas desejam ser usadas por Deus, desejam pregar bonito, desejam ser cheias do Espírito Santo, mas infelizmente elas não querem se relacionar com Ele. Elas querem o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, mas elas não querem um Deus de relacionamento, elas não querem um Deus que cobra algo de você. Porque para ter relacionamento também precisa ter renúncia. Para ter relacionamento precisa deixarmos coisas velhas para trás. Que quando a gente se achega a Deus, quando a gente começa a ter intimidade com Ele, nós não queremos mais desagradá-lo. Nós não queremos fazer nada daquilo que desagrada ao Senhor. Assim como você também, quando você tem um relacionamento com alguém, com amizade, no seu casamento, na medida que você vai conhecendo essa pessoa, você vai querendo agradá-la. Você já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Então você vai evitar fazer aquilo que ela não gosta. Com Deus é da mesma forma. Quando estamos próximo dele, nós sabemos aquilo que desagrada a ele. Então nós não vamos fazer o que desagrada a ele, né? Você quer agradá-lo em todo momento. Deixa eu fazer 2 perguntas para você aqui nessa noite. Quanto tempo você tira para Deus no seu dia? Andamos tão ocupados, andamos tão cheios de coisas para fazer. Parece que os dias têm sido encurtados, parece que você já acorda, logo já está chegando a noite e você não conseguiu fazer nada. E nisso também vai ficando a nossa vida com Deus. E nisso vamos deixando pelo caminho nossa intimidade com Deus. Nós vamos perdendo o hábito de orar, nós vamos perdendo o hábito de ler a Bíblia. Distraímos com tantas coisas e vamos deixando o primordial, que é nos relacionar com Deus. Qual foi a última vez que você chorou no colo do seu pai? Qual foi a última vez que você chorou no colo do seu pai? O que é você chorar no colo de Deus? Vou te ensinar. Te ensinar da maneira que eu faço. Vou pro meu quarto. Eu pego um travesseiro, coloco nos joelhos primeiro. Eu gosto de ficar confortável. Pego um travesseiro, coloco nos joelhos, ajoelho perto da minha cama. Pego um travesseiro e abraço esse travesseiro e deito a cabeça bem assim nele, assim, ó. E nisso eu fico lá, conversando com Deus. Nessas conversas eu choro. Essas conversas eu ouço também. Porque muitas pessoas erram na hora de orar, porque ela só vai assim, ó. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. E estão virando orações repetidas, orações vagas. Porque numa conversa, num diálogo, você fala e você escuta, não é? Por que para Deus é diferente? Porque para Deus nós queremos entregar o resto? Vamos lá, fazemos orações rápidas, mal terminamos de falar, amém, já estamos de pé de novo. Nós nem esperamos para ouvir a voz de Deus. Quando você for orar, uma dica para você. Na hora que você terminar de falar, você fala assim, Senhor, agora eu já falei. Agora eu quero fechar meus olhos, Senhor, e vou abrir meus ouvidos. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo agora. E pode ter certeza, muitas das vezes Ele vai te falar com você. Ele não vai te falar, às vezes, com a voz audível, igual eu estou falando com você agora. Mas Ele fala no nosso coração. Ele fala na nossa mente. Ele fala através da palavra. Ele fala através do louvor. Então, quando você for orar, assim que você terminar, fique em silêncio. Fala, Senhor, agora eu quero te ouvir. Isso é um relacionamento. Muitas das vezes Deus quer falar conosco, mas nós mal terminamos de orar e já falamos amém. O amém se encerrou essa oração.
A da formiga, né, Raquel? Isso mesmo. Quando eu falei da formiguinha aqui, né? Da gente observar, né? Observar o que Deus quer falar. Deus fala com a gente pela natureza também. Deus fala com a gente em muitas coisas, gente. É só a gente parar pra observar. Eu te convido hoje, assim que acabar essa live, tire um tempo a sós com seu pai. E você verá o tanto que é prazeroso falar com ele. É muito bom. Se você não gosta de orar, ore até gostar. Eu tenho aprendido isso. Eu tinha dificuldade em oração. Eu tinha dificuldade em conversar com Deus. Mas quando você começa a ter o hábito, o dia que você não fala com ele, que você não tira o seu período, você sente falta. Você sente falta. Ele te chama, ele te convida. Deus nos convida todos os dias para falar com ele. E na intimidade você vence as adversidades. É com intimidade. Eu achei uma frase aqui muito legal que ela diz o seguinte: Deus é aquele que te levanta enquanto os outros não sabem que você caiu. Ele te sustenta quando os outros nem sequer percebem que você está lutando. Tem guerras que vivemos, tem lutas que vivemos que ninguém sabe. Sabia disso? Muitas vezes Deus nos levanta e as pessoas nem sabem que nós caímos. Muitas vezes choramos, as pessoas nem sabem que choramos. Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que sua graça é suficiente. Que não seja a dor que nos leve a orar, mas que seja a saudade da tua presença que nos leve a orar. Muitos querem passar a eternidade com Deus no céu, mas não tiram tempo para Ele aqui na terra. Se você perguntar a qualquer pessoa aqui agora, você quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Quero sim, eu quero ir para o céu. Eu pego e te falo outra pergunta. Você conhece quem mora no céu? Você tem intimidade com o dono de todas as coisas? Você tem intimidade com aquele que veio aqui nessa terra e morreu por você? Você conhece ele? Você conhece? Você que está me assistindo agora, você tem coragem de levar para morar para dentro da sua casa, levar uma pessoa que você não conhece, que você nunca falou? Você tem coragem de levar para dentro da sua casa para morar com você? Você tem coragem? Uma pessoa que você nunca viu na vida. Você não tem intimidade? Ou então, para ficar mais fácil, pode ser uma pessoa que você conhece, mas você não tem intimidade, você não conhece a vida dela. Você teria coragem de levar para sua casa para morar com você? E por que então que as pessoas pensam que elas vão morar com Deus no céu se elas não tiram um tempo para Ele aqui nessa terra? Se elas nem conhecem esse Deus? Não seja aquelas pessoas que conhecem Deus só por ouvir falar. Que conhecem Deus só por experiências de outras pessoas. Seja aquela pessoa que você conhece o Deus que você serve. Você tem intimidade com Ele. Você tem intimidade com Ele. Para levar para casa tem que ter intimidade. Você não convida qualquer pessoa para ir na sua casa, eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Então essa palavra reflexiva de hoje, né? Essa palavra que Deus quis que falássemos hoje. Gaste tempo com Deus, viu? Meu conselho para você essa noite, para resumir tudo isso aqui que eu falei. Gaste tempo com Deus. Gaste seu tempo com Deus.
O tempo que você estiver livre, gaste esse tempo com Deus para falar com Ele, para buscar Ele. Amém? Vamos lá para a nossa leitura então do livro. Aqui vocês sabem, né, que o principal nessa live não é só leitura de livro, é a palavra de Deus. Então, o maior tempo que vamos ter aqui vai ser para a palavra mesmo. O livro vai ser só para nós aprendermos coisas novas. Vamos lá? Hoje vamos falar no capítulo 8 sobre a água. Esse bem tão precioso, né? Que é a água que Deus deixou para nós aqui, né? O essencial para nós, para nossa sobrevivência é a água. Ó. Mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. João 4,14. Beba água. Certamente você já ouviu essa frase várias vezes. E esse é um dos melhores conselhos que alguém poderia receber. Sabe por quê? Um dos pilares da boa saúde é a ingestão de água pura e limpa. Como seu corpo é composto principalmente de água, a ingestão suficiente de água é necessária para todos os seus processos bioquímicos. Além de ser a substância mais comum na Terra, a água também é conhecida por ser a molécula mais misteriosa, notável e fora do comum que conhecemos. Não há vida sem água, e onde há água também haverá vida. A composição da água, 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio, foi descoberta pela cientista inglesa Henry Cavendish em 1781. A água é uma pequena molécula em forma de V, com um diâmetro de 2,75 angstroms. Vários modelos para a estrutura da água foram compostos. Um deles é aquele em que suas moléculas se ligam através de ligações de hidrogênio, formando clústeres ou aglomerados de moléculas de água. Uma molécula de água liga-se à outra quando seus átomos de hidrogênio se ligam ao átomo de oxigênio de uma molécula de água. Essas ligações de hidrogênio podem ser mais fracas ou mais fortes, dependendo do ângulo V dos 2 átomos de hidrogênio em cada molécula de água e da distância e conformação das moléculas de água sob a interferência de substâncias estruturadoras, cosmotropos, ou desestruturadoras, caostropos. Essas características químicas e físicas fazem com que as moléculas se comportem da maneira mais anômala e imprevisível que podemos imaginar. Aqui é a molécula de água, do jeito que é, ó. Deixa eu ler aqui. O corpo humano é composto por 60% de água, 42 litros no ser humano de 70 quilos com massa magra normal e 12% de gordura, com distribuição aproximada de 5% no espaço intravascular. Cerca de 3,5 litros. 15% no espaço intersticial, cerca de 10 litros e 500. 10 litros e meio. E os 28 litros restantes no espaço intracelular, pode-se dizer que somos um aquário ambulante. Contudo, nós, médicos, tendemos a considerar a água somente como um volume, como um conteúdo que ocupa um determinado recipiente. Não reconhecemos que a água é também matéria, matriz da vida, veículo de informação e agente homeostático.
Esse aspecto da água não é abordado na faculdade de medicina, mas nunca é tarde para aprendermos que os 3 elementos fundamentais da vida são matéria, informação e energia. E o caráter anômalo da água que a torna a substância mais importante do nosso corpo. Sua estrutura molecular é responsável pela vida como a conhecemos, permitindo que as células sejam capazes de executar funções como manter a estrutura do DNA e RNA, manter a estrutura de enzimas e proteínas, estabilizar, manter e proteger a membrana citoplasmática e mitocondrial, interferir no ritmo das reações químicas intracelulares, transmitir informações. Não poderia deixar de citar o pesquisador japonês Masaru Emoto, que em seu livro As Mensagens da Água demonstrou que a exposição da água a diferentes sons, palavras, pensamentos e sentimentos podem alterar sua estrutura molecular. A técnica consistia em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Segundo Emoto, a água exposta a vibrações positivas, oração, palavra de gratidão, música clássica, água de nascentes naturais, formaria cristais mais harmoniosos e belos do que os cristais formados na água exposta a vibrações negativas, raiva, rancor, música heavy metal, água destilada ou poluída, onde padrões desestruturados eram formados. Propriedades físicas e químicas da água. Veja a seguir as propriedades da água. Algumas das características apresentadas são amplamente conhecidas pela maioria das pessoas. Outras, porém, são mais específicas e dificilmente são levadas em consideração. 1. É incolor. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10, 22. À primeira vista, a água do mar ou de um rio, muitas vezes, apresenta uma tonalidade verde azul ou até marrom. Isso se deve à maneira como a água reflete a luz. No entanto, a água não possui cor, a menos que esteja misturada com outra substância, sendo transparente aos olhos nus, sendo transparente aos nossos olhos. 2. Não tem sabor ou cheiro. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar, água doce e água amarga? Tiago 3,11. A água é uma substância naturalmente isenta de sabor e odor. Quando apresenta alguma dessas características, significa que sofreu algum tipo de adulteração. Por exemplo, adição de aromas ou durante o percurso para chegar até nós. Teve contato com partículas de outros elementos, por exemplo, frutas ou outros alimentos minerais poluentes. 3. É encontrada na natureza em 3 estados. Ela atrai para si as gotas de águas. Ela atrai para si gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Jó 36, 27 ao 28. A maioria das substâncias químicas são encontradas na natureza em um estado específico da matéria. No caso da água, podemos observá-la facilmente em qualquer um dos estados, nos mares, nos rios e nas chuvas. Observamos a água em seu estado líquido. No vapor de água, constatamos a sua forma gasosa. No gelo e na neve, é possível perceber a água em sua forma sólida. 4. Possui uma temperatura de transformação fixa. De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedras, e as superfícies das profundezas se tornam compactas. Jó 38, do 29 ao 30.
A água possui pontos de evaporação e congelamento constantes. Isso quer dizer que ela evapora e congela a temperaturas específicas. A água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. 5. É um solvente. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ezequiel 36, 25. Popularmente, a palavra solvente é usada para designar outras substâncias, mas a verdade é que o nível químico, a água age como um solvente universal, pois a água pode dissolver muitas substâncias, alterando sua estrutura e suas propriedades. 6. Possui carga elétrica neutra. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó 14, 9. Os átomos de uma molécula de água têm uma carga elétrica neutra, embora isso não signifique que seus componentes não tenham carga, mas que geralmente seja equilibrado. Normalmente, cada molécula consiste em uma dúzia de prótons e elétrons, nos quais os elétrons se concentram próximos ao oxigênio. Assim, ao redor do oxigênio, a carga elétrica tende a ser um pouco mais negativa, enquanto perto do hidrogênio é mais positiva. 7. Densidade estável. As águas ficam duras como pedra e a superfície das profundezas se tornam compacta. Jó 38, 30. A água possui uma densidade muito estável, independentemente da sua situação ambiental. Uma água pura e sem qualquer outro componente, isto é, destilada sem adição de minerais, tem uma densidade de 1 kg. No entanto, normalmente, quando está no estado líquido, há uma temperatura cerca de 20 graus em uma densidade de 0,997 a 0,998 kg, que é superior à densidade do gelo, geralmente de 0,917 kg. 8. Baixa condutividade elétrica. Para que a santificasse, sendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26. É provável que você já tenha ouvido falar de algum caso de morte por choque elétrico ou acidente doméstico envolvendo água e eletricidade. Nesses casos, é preciso considerar que a culpa não é a água em si, mas os diversos sais e outros componentes que ela transporta. A água destilada obtida em laboratório não conduz eletricidade, mas é isolante, pois não possui elétrons livres que possam transmiti-la. No entanto, a água que bebemos, que usamos para tomar banho e que encontramos em rios e mares é condutora de eletricidade, pois contém uma grande quantidade de minerais e outros componentes com potencial condutor. 9. pH relativamente neutro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Salmo 46, 4. Outra característica da água é que, em geral, ela possui um pH neutro, ou quase neutro, variando entre 6, 5 e 9. Um pH totalmente neutro seria 7 máticas 7, e depender do solo da vegetação circundantes, das variações sazonais e climáticas e até mesmo do tempo de resposta de um dia à luz do sol. O conceito de acidez ou alcalinidade de seu corpo ou de água é baseado na escala de pH. Por isso é necessário ter uma compreensão básica do que é pH. O pH diz respeito a uma medida da concentração de íons de hidrogênio. Quanto mais íons de hidrogênios livres em uma substância, menor o pH.
Quanto menor íons de hidrogênios livres em uma substância, maior o pH. Uma unidade de pH reflete uma mudança de 10 vezes na concentração de íons de hidrogênio. Por exemplo, há 10 vezes mais íons de hidrogênio disponíveis em um pH 7 do que em um pH 8. Então, quais são as recomendações para melhorar o pH da água potável? A OMS publicou um documento de quase 600 páginas com o título Diretrizes para a Qualidade de Água Potável. Curiosamente, não há nesse documento qualquer recomendação quanto ao pH da água. Portanto, não existem diretrizes de saúde baseadas no pH da água. Como acontece com muitas coisas, no final, é uma questão de equilíbrio. A água é muito ácida ou alcalina, pode ser prejudicial para a saúde humana e levar ao desequilíbrio nutricional. O que precisamos é água viva, água que é limpa, equilibrada e saudável. Nem muito alcalina, nem muito ácida. Idealmente, o pH da água utilizada deve estar próximo de 7, que é neutra. Porém, um pH entre 7 e 8, que encontramos na natureza, manterá os benefícios da água. 10. Participa de múltiplas reações químicas. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. João 2,7. Um aspecto importante a se considerar é o elevado grau de interação da água com os outros elementos, de modo que produz diferentes reações químicas e se integra a diferentes processos ou substâncias. Ela é capaz de ligar-se a tipos diferentes de substâncias com características químicas distintas, como glicose, etanol, acetona, sal de cozinha, sabões, detergentes, lipídios de membranas e proteínas e etc. 11. Regula a temperatura. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Provérbios 25, 25. Outra propriedade interessante e bem conhecida da água é a sua capacidade de regular a temperatura. A água é capaz de reter o calor, resfriando mais lentamente do que outras substâncias. Por outro lado, leva mais tempo para ser aquecida. Vamos só até aqui hoje, tá? Meninas, aqui tá tão seco que minha garganta tá doendo. Podem ver que eu tô até tossindo. E tem gente pondo fogo aqui perto. Vocês não estão entendendo tanto que tá fumaça aqui, não. Meu Jesus. Mas amém, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da água. Vocês podem ver que até aqui ele foi bem específico sobre a água. Eu me senti voltando numa aula de química. Não sei vocês. Mas eu me senti voltando a uma aula de química. Porque ele falou certinho aqui de tudo que tem a água. Uma parte que eu achei interessante aqui que ele falou, que nós somos um aquário ambulante. Porque nós somos feitos com 60% do nosso corpo é composto por água, né? Eu achei isso muito interessante. Muitas doenças que temos, que adquirimos, que além da má alimentação, também desenvolve por falta de água. Por falta de água. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui já é a segunda garrafa do dia que eu tô tomando. E falta só um pouquinho pra acabar, ó. Que hoje, e ela tem 2 litros essa garrafa. Como hoje tá muito quente também, isso ajuda muito a gente beber água, né? Porque é muito importante nós tomarmos água. Outra coisa importante que ele falou aqui sobre a água foi sobre um estudo de um japonês, o Masaru
Masaru Emoto. É um estudo que ele fez, que chama As Mensagens da Água. É o livro dele. Que ele demonstrou que a exposição da água a diferentes sons, palavras, pensamentos e sentimentos pode alterar sua estrutura molecular. A técnica consistia em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais que se formam com o congelamento. Segundo Emoto, a água exposta a vibrações positivas formaria cristais mais harmoniosos e belos do que os cristais formados na água exposta a vibrações negativas. Olha só. Então o estudo mostrou aqui que aquela água que ela era exposta a oração, palavra de gratidão, música clássica, água de nascente natural, ela formaria cristais mais belos e harmoniosos. Enquanto a outra, que ela foi exposta a raiva, rancor, água poluída, né? Ela ficaria com os padrões desestruturados. Aí eu parei para pensar nessa parte aqui. Se o nosso corpo é 70% água também, então também que quando somos expostos a coisas negativas, muda algo dentro de nós. Não é verdade? Já percebeu que aquilo que ouvimos, ou aquilo que vemos, ou aonde vamos, se as vibrações desse lugar é positiva, do que assistimos é positiva, a água ela fica mais harmoniosa. E nós também. Quando nós ouvimos mais músicas cristãs, quando nos expomos à palavra de Deus, quando temos intimidade com Deus, nós nos ficamos diferentes, nós nos sentimos diferentes. E ao contrário, quando também ficamos com raiva, com rancor, ficamos ouvindo músicas mundanas, música que falam só coisas ruins, nós também ficamos ruins, não é? Isso eu achei muito interessante, isso aqui. Aqui ele falou das propriedades da água também, que ela é incolor, não tem sabor ou cheiro, ela é encontrada na natureza em 3 estados, possui uma temperatura de transformação fixa, ela é um solvente, a água é um solvente, né? Possui carga elétrica neutra, tem a densidade estável, baixa condutividade elétrica, o pH relativamente neutro, participa de múltiplas reações químicas e regula a temperatura. Então essa aqui é a água. Não vou falar muito não, porque eu já falei aqui, né? E hoje não tá como uma coisa muito mais científica, né? Aqui ele só deu uma introdução. Porque na próxima live nós vamos falar sobre uma coisa que vai ser legal. Vai falar também sobre qual que é o filtro ideal para ter em casa. Vai falar sobre qual que é a melhor garrafa de água na próxima live, tá? Vai falar também o quanto de água ingerir. Então, se eu fosse vocês, não perdi a próxima live, tá? A live de sexta-feira. Vai falar muitas coisas legais aqui no livro. Pessoal, e por hoje é só. Porque vocês podem ver, eu não... essa fumaça tá me deixando mal. Na fumaça. Tá muita fumaça aqui, gente. O povo tá queimando as coisas. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, que além de estar seco, quente, ainda vão lá e botam fogo nos lugares. Misericórdia. Vamos orar por essas pessoas? Vamos orar para Jesus libertar elas, né? Então é só isso. Minha voz já tá quase sumindo já. Então vou deixar vocês aí descansar. E eu também vou tomar um banho ali na água geladinha. Porque aqui tá calor. Aqui não tá parecendo que tá 28 graus, não. Misericórdia, não tá. Tá muito quente mesmo. E aí, meninas? Só eu falei hoje. O que vocês estão aí conversando comigo aí? Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando aí? A Kelly falou que viu um vídeo sobre isso, o poder das palavras. Que faz muito sentido, é verdade, gente. Eu vi uma experiência com um arroz, vocês viram isso?
eles pega 2 potinhos, 2 potes de vidro, e coloca um pouco de arroz cozido em cada um desses potes. Eu quero até fazer esse teste depois, eu quero fazer com o Pedro Miguel isso. E num potinho você vai falar palavras boas, vai abençoar aquele arroz, vai falar palavras que edificam. E no outro potinho você vai falar só coisas ruins, né? Vai falar coisas más para aquele potinho. E diz que no final de um certo período, acho que é 1 semana ou 3 dias, não sei quanto tempo é. O potinho que recebeu palavras boas, ele permanece intacto. Já o que recebeu palavras ruins, ele já está mofado. Isso é muito interessante. Eu achei isso muito top. Igual vocês, não sei se vocês têm planta, vocês gostam de planta. Eu não tenho o hábito de ter planta, não tenho intimidade com planta. Eu vou falar pra vocês, eu não tenho. Eu acho que eu consigo matar até planta de plástico, viu, gente? Agora que eu tô começando a dar uma pequena gostada, que eu ganhei uma plantinha ali, um coqueirinho pequenininho, tô cuidando dele lá daquele coqueiro. Eu até coloquei ele num lugar estratégico, eu coloquei ele debaixo do meu filtro de água. Por quê? Todas as vezes que eu vou beber água, eu lembro de molhar ele. Foi uma estratégia. E às vezes também a gente vai encher o copo de água, esquecemos a água ligada, já rega ele também. Aí o bichinho tá vivendo. Pessoas que têm plantas falam que quando você conversa com as plantas, elas ficam mais bonitas. Aquelas que dão fruto, ela começa a produzir mais. Não sei se é verdade. A Kelly falou aí que ela conversa com as plantas dela. Isso. E é verdade então, Kelly? Quando você conversa com as plantinhas, elas ficam melhores, elas ficam mais bonitas, né? Então, olha pra você ver, todo ser vivo, ele precisa de palavras positivas. Nós precisamos de palavras positivas, né? Principalmente eu vejo nós mães, nós que somos pais, nós precisamos lançar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Quando a gente fala assim, ó, a criança tá muito custosa, a gente fala abençoado, né? Aqui eu falo abençoado. Mas quanto mais você falar assim, ó, meu Deus, que criança desobediente, que menino enjoado, que menino isso, que menino aquilo, mais ele vai ficar assim. Agora, quando você começa a abençoar ele, falar assim, meu filho, você é uma bênção, você vai ser próspero, você é um presente para a minha vida. Quando você começa a liberar palavras boas, você é inteligente, você é amável, a criança vai ficando dessa forma que você vem falando com ela. Eu tenho percebido isso. Que quando você lança palavras positivas sobre os seus filhos, eles melhoram, eles mudam. Deixa eu só ler os comentários aqui, ó. A Kelly falou que tava com um aqui e achou que ele ia morrer. Ela foi e começou a falar com ela que ela não ia morrer. E você acredita que ela deu um broto? Eu acredito, Kelly. Ela não tinha nenhum sinal de vida, olha pra você ver. Profetiza vida. Me lembrou agora aqui, quando Deus falou com Ezequiel através da visão do Vale de Ossos Secos, vocês conhecem? Ai, meninas, tá muito abafado aqui. Sangue de Jesus tem poder. Mas só pra mim encerrar aqui, pra me deixar vocês ir embora. Lembrei aqui da palavra de quando Deus falou com Ezequiel através da visão do Vale de Ossos Secos, né? Que era para ele profetizar vida. E os ossos viveram, se formaram pessoas de novo, né? Então olha tanto que nós temos, a nossa palavra tem poder. Olha o tanto que nós temos poder nas palavras, tanto para o mal, tanto para o bem, né? Então vamos falar coisas boas, né? Vamos falar coisas boas para aqueles que amamos. Vamos profetizar coisas boas sobre nossas vidas, né? Vamos falar. Amém, né, gente? Então vamos embora? Deixar vocês ir também, porque aqui o nariz já tá entupindo já. Misericórdia. Convidar você a orar comigo agora. A gente bater um papinho, né? Depois a gente vai conversar mais, né? Vamos orar para Jesus mandar pelo menos uma chuvinha, né? Para dar uma amenizada nesse clima seco, né? Mas vamos orar para Deus nos guardar,
Para Deus guardar nossa saúde. Tá tendo um quadro de viroses aí muito brava, muito forte. Que Deus venha guardar nossas famílias, nossas crianças dessas viroses, né? Porque já é ruim ficar doente. Imagina ficar ruim num tempo ruim desse, né? Calor, baixa umidade, misericórdia, é muito ruim. Então feche seus olhos para você orar comigo. Espírito Santo de Deus, meu Pai. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa live. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco aqui essa noite, Jesus. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, com esse tempo seco, Pai. Senhor, eu sei que isso tudo tem sido provocado por nós mesmos, nós humanos que temos provocado esse clima seco desse jeito, Senhor. Destruindo com essas queimadas, com essa destruição de árvores, Pai. Sabemos que é culpa nossa, Senhor. Senhor, mas tenha misericórdia, Jesus. Senhor, se possível, Deus, manda uma chuvinha sobre a terra, Pai. Para dar uma amenizada, Senhor, nesse clima desse jeito, Jesus. Senhor, guarda a nossa saúde. Guarda, Senhor, nossas vidas, Pai, de qualquer doença, Jesus. Nos guarde, Senhor, guarda nossos filhos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoe cada um que está aqui comigo, aquelas pessoas que vão estar assistindo depois. Abençoe a vida delas, Senhor, eu lanço palavras de bênção sobre a vida delas. Eu lanço palavras de bênção, Senhor, que elas vão, Senhor, ser abençoadas, vão ser prósperas, vão ter, Deus, vão ter intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vambora, né, gente? Um beijo pra vocês e até sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Beijo. E não esqueçam, bebam água. Acabar essa live aqui, já bebam água e vão falar com o Papai do Céu, que ele tá te esperando. Beijo.